Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 23. 1. Ele disse que queria que eu dirigisse. Wise explicou, enquanto fazia cuidadosamente a volta na entrada da pedreira. Para onde? Lois perguntou. Achava-se sentada no banco traseiro com Dorrance. Ralph no banco dianteiro com Joey Weiser, que não parecia muito seguro quanto ao lugar onde estava ou até mesmo quem era. Ralph subira de nível, um tiquinho à toa, ao apertar a mão do farmacêutico, querendo dar uma espiada na aura de Weiser. Tanto a aura quanto o fio de balão estavam lá, e ambos pareciam perfeitamente saudáveis, mas o amarelo laranja vivo parecia ligeiramente neutralizado. Ralph imaginou que provavelmente isso se devia à influência do velho Dor. Boa pergunta, respondeu Weiser e deu uma risadinha constrangida. Realmente não faço a menor ideia. Este foi o dia mais estranho de toda a minha vida, não resta dúvida. A estrada da mata terminava num entroncamento com uma estrada asfaltada de 2 pistas. Weiser parou, espiou o tráfego, em seguida virou à esquerda. Logo depois passaram por uma placa que dizia Paraí 95. E Ralph supôs que Weiser fosse virar para o norte assim que chegassem ao pedágio. Agora sabiam onde estavam, a uns 3 quilômetros ao sul da estrada 33. Dali poderiam regressar a Derry em menos de meia hora, e Ralph não duvidava que era para lá que se dirigiam. Abruptamente ele começou a rir. Ora, aqui vamos nós, disse. 3 caras felizes saindo para dar um passeio ao meio-dia. Digamos 4. Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo da hiperrealidade, Joey. Joey lhe lançou um olhar severo, depois se descontraiu num sorriso. É isso que é? E antes que Ralph e Lois pudessem responder. Suponho que é. Você leu aquele poema? Dorothy se perguntou às costas de Ralph. Aquele que começa com cada coisa que faço-a depressa para poder fazer mais outra. Ralph virou-se e viu que Dorothy conservava o seu sorriso largo e plácido. Li sim, Dor. Não é demais? É tão bom. Stephen Dobbs me lembra um Hart Crane despretensioso. Ou talvez eu queira dizer Stephen Crane, mas acho que não. Naturalmente ele não tem a musicalidade de um Dylan Thomas. Mas será que isso é um defeito? Provavelmente não. A poesia moderna não fala de música. Fala de coragem. Quem tem, quem não tem. Nossa! Exclamou Lois girando os olhos. Ele provavelmente poderia nos dizer o que precisamos saber se subíssemos alguns níveis, falou Ralph. Mas você não quer que a gente faça isso, não é, Dor? Porque o tempo passa mais depressa quando estamos mais alto. Bingo! Respondeu Dorrance. As placas azuis que assinalavam as entradas norte e sul para o pedágio reluziram adiante. Você terá de subir mais tarde, imagino. Você e Lois. Por isso é muito importante ganhar o máximo de tempo possível agora. Ganhar tempo. Ele fez um gesto estranhamente evocativo, baixando o polegar e o indicador nudoso no ar, ao mesmo tempo em que o juntava, como se quisesse indicar uma passagem estreita. Joey Weiser ligou o pisca-pisca, virou à esquerda e desceu a rampa que seguia para o norte em direção a Derry. Como foi que você se envolveu nisso, Joey? Ralph perguntou. De todas as pessoas no lado oeste, por que Dorrance convocou você para servir de motorista? Weiser balançou a cabeça e, quando o carro alcançou o pedágio, saiu imediatamente para a pista de passagem. Ralph esticou a mão rápido e corrigiu o curso, lembrando-se que Joey provavelmente não andava dormindo muito nos últimos tempos. Ficou satisfeitíssimo ao ver que a autoestrada estava praticamente deserta, pelo menos a essa distância da cidade. Pouparia alguma ansiedade, e Deus sabe que levaria o que encontrasse nesse departamento hoje. Nós estamos todos ligados pelo desígnio, Dorrance disse abruptamente. Isso tem o nome catet, ou seja, um formado por muitos, da mesma maneira que muitos versos compõem um só poema. Entende? Não. Ralph, Lois e Joey disseram ao mesmo tempo, num coro perfeito sem ensaio, e então riram juntos nervosamente. Os 3 insones do apocalipse, pensou Ralph. Deus nos acuda. Tudo bem, falou o velho Dor, abrindo aquele seu largo sorriso. Podem acreditar no que eu digo. Você e Lois, Ellen, a filhinha, Bill, Faye Chapin, Trigger Vachon, eu, todos pertencemos ao desígnio.
Isto é ótimo, Dor, disse Lois. Mas onde é que o desígnio está nos levando agora? E o que é que espera que a gente faça quando chegar lá? Dorrance se curvou para a frente e cochichou no ouvido de Joey Weiser, escondendo a boca com a mão inchada e manchada de velhice. Então recostou-se novamente, parecendo imensamente satisfeito consigo mesmo. Ele diz que vamos ao centro cívico, anunciou Joey. O centro cívico? Lois exclamou, parecendo alarmada. Não, deve haver algum engano. Aqueles homenzinhos disseram. Esqueçam os homenzinhos no momento, disse Dorrance. Lembrem-se apenas do que falamos. Coragem. Quem tem e quem não tem. 2. Fez-se silêncio no Ford de Joey Weiser durante quase 2 quilômetros. Dorrance abriu o livro de poemas de Robert Creeley e começou a ler um, acompanhando a leitura de uma linha para a outra com a unha amarelada de um dedo extremamente velho. Ralph recordou-se de uma brincadeira que às vezes faziam na infância. Não era muito agradável. Caça de tocaia era o nome que lhe davam. Reuniam-se uns garotos mais novinhos e muito mais bobos. Contava-se uma história absurda sobre uma caça mítica. Entregavam-se sacos de aninhagem a eles e mandavam-os passar uma tarde extenuante nos baixos e alagados à procura de pássaros inexistentes. A brincadeira também era chamada caça ao ganso selvagem. E subitamente ele teve a sensação inexorável de que Cloque e Laqueses tinham feito essa brincadeira com ele e Lois no telhado do hospital. Virou-se no banco e encarou o velho Dó. Dorrance dobrou o canto superior da página que estava lendo, fechou o livro e retribuiu o olhar de Ralph com educado interesse. Eles nos disseram que não devíamos nos aproximar nem de Ed de Pinot nem do doutor número 3, disse Ralph. Falou lentamente e com grande clareza. Disseram especificamente que sequer devíamos pensar em fazer isso, porque a situação investia os dois de grande poder, e era provável que fôssemos abatidos como moscas. Na realidade, acho que Laqueses disse que, se tentássemos nos aproximar de Ed ou de Atropos, poderíamos acabar recebendo uma visita de um dos chefões dos níveis superiores, alguém que Ed chama de Rei Rubro. E pelo que ouvimos dizer, é um cara nada simpático. É, concordou Lois com uma voz fraquinha. Foi o que nos disseram no telhado do hospital. Disseram que tínhamos de convencer as mulheres da coordenação a cancelarem a visita de Susan Day. Essa foi a razão para irmos a High Ride. E vocês conseguiram convencê-las? Weiser perguntou. Não. Os malucos do Ed chegaram antes, puseram fogo no abrigo e mataram pelo menos 2 mulheres, a tiros. Uma era a mulher com quem realmente queríamos falar. Gretchen Tilbury, falou Ralph. É, Lois confirmou. Mas com certeza não precisamos mais fazer isso. Não posso acreditar que vão prosseguir com o comício. Quero dizer, como poderiam? Deus do céu, há no mínimo 4 pessoas mortas, provavelmente mais. Elas têm que cancelar o discurso ou pelo menos adiá-lo, não é verdade? Nem Dorrance nem Joey responderam. Nem Ralph tampouco. Ele estava pensando nos olhos vermelhos e furiosos de Ellen. Como pode sequer perguntar? Se eles nos imobilizarem agora, ganharão a parada. Se nos imobilizarem agora, ganharão a parada. Haveria alguma maneira legal da polícia poder detê-las? Provavelmente não. O Conselho Municipal, então? Talvez. Quem sabe pudessem convocar uma reunião especial e revogar a permissão para o Obamacare realizar o comício. Mas será que fariam isso? Se houvesse 2.000 mulheres enraivecidas e enlutadas se aglomerando em torno da prefeitura aos gritos de se nos imobilizarem agora, eles ganharão a parada. Será que o conselho iria querer revogar a permissão? Ralph começou a sentir um frio profundo no estômago. Ellen claramente considerava o comício de hoje à noite mais importante que nunca, e não seria a única. A questão já não se restringia apenas à opção e a quem tinha o direito de decidir o que a mulher fazia com seu corpo. Tratava-se agora de definir quais as causas por que valia a pena morrer e de homenagear as amigas que tinham acabado de fazer isso. Não estavam mais falando apenas de política, mas de uma espécie de requiem secular pelas mortas. Lois segurara seu ombro e o sacudia com força. Ralph despertou para o aqui e o agora, mas lentamente, como um homem que desperta no meio de um sonho incrivelmente real. Elas vão cancelar o comício, não vão? E mesmo se por alguma razão idiota não cancelarem, a maioria das pessoas não vão comparecer, certo? Depois do que aconteceu em High Ride, terão medo de comparecer. Ralph considerou essa ideia e em seguida sacudiu a cabeça.
A maioria das pessoas vai pensar que o perigo passou. O noticiário vai informar que 2 radicais que atacaram a High-Ride estão mortos e o terceiro catatônico ou coisa parecida. Mas Ed... E Ed? Ela exclamou. Foi ele que os mandou atacar, pelo amor de Deus. Foi ele que os mandou lá para começar. Pode ser verdade. Provavelmente é verdade. Mas como iríamos provar isso? Você sabe o que eu acho que os tiras vão encontrar no lugar onde Charlie Pickering anda dormindo? Um bilhete dizendo que foi tudo ideia dele. Um bilhete isentando o Ed de toda a culpa, provavelmente num tom de acusação, dizendo que Ed os desertou na hora de maior necessidade. E se não encontrarem um bilhete desses no quarto que Charlie aluga, vão encontrá-lo no de Frank Felton, ou no de Sandra McKay. Mas isso é... Lois emudeceu, mordendo o lábio inferior. Então olhou para Weiser com os olhos cheios de esperança. E Susan Day? Onde ela está? Alguém sabe? Você sabe? Ralph e eu vamos ligar para ela e... Ela já está em Derry, disse Weiser. Embora eu duvide que mesmo a polícia saiba com certeza o seu paradeiro. Mas o que ouvi no noticiário, enquanto o velho e eu estávamos a caminho de High-Ride, é que o comício vai se realizar hoje à noite. E segundo disseram, a informação vinha diretamente dela. Claro, pensou Ralph. Claro que sim. O espetáculo continua. O espetáculo tem que continuar, e ela sabe disso. Alguém que tem cavalgado a crista do movimento feminista todos esses anos, diabos, desde a Convenção de Chicago em 1968, reconhece um verdadeiro divisor de águas quando encontra um. Ela avaliou os riscos e os considerou aceitáveis. Ou isso, ou avaliou a situação e decidiu que seria inaceitável a perda de credibilidade que decorreria de uma retirada. Talvez as duas coisas. Em todo caso, ela é tão prisioneira dos acontecimentos, do catete, quanto todos nós. Alcançaram a periferia de Derry. Ralph divisava o centro cívico no horizonte. Lois voltou-se para o velho Dor. Onde é que ela está? Você sabe? Não faz diferença quantos seguranças existem em volta. Ralph e eu podemos ficar invisíveis quando queremos. E somos muito bons em fazer as pessoas mudarem de ideia. Mas mudar a ideia de Susan Day não mudaria nada, disse Dor. Ele continuava a exibir aquele sorriso largo e enlouquecedor. As pessoas irão ao centro cívico hoje à noite apesar de tudo. Se encontrarem as portas trancadas, vão arrombá-las, entrar e fazer o comício do mesmo jeito, para mostrar que não tem medo. O feito não pode ser desfeito, disse Ralph monotonamente. Certo, Ralph. Dó apoiou animado, dando-lhe palmadinhas no braço. 3. 5 minutos depois, Joy passou com seu Ford pela horrenda estátua de plástico de Paul Bunyan erigida diante do centro cívico e virou numa entrada onde havia uma placa sempre a estacionamento gratuito no seu centro cívico. Os 4.000 metros quadrados de estacionamento situavam-se entre o prédio do centro cívico propriamente dito e o prado de corridas de Base Park. Se o evento daquela noite fosse um concerto de rock, ou a inauguração de um salão náutico ou uma luta livre, o estacionamento seria todo deles àquela hora. Mas era evidente que o programa desta noite ia deixar um amistoso de basquete ou uma das animadas corridas de caminhão frequentes no local a anos-luz de distância. Já havia 60 ou 70 carros estacionados e pequenos grupos aqui e ali observando o prédio. Na maioria, mulheres. Algumas traziam cestas de piqueniques, muitas choravam e quase todas usavam braçadeiras de luto. Ralph viu uma mulher de meia-idade com um rosto cansado e inteligente e uma farta cabeleira grisalha distribuindo as braçadeiras que tirava de uma saca. Usava uma camiseta com o rosto de Susan Day estampado no peito e as palavras "venceremos todos os obstáculos". A área de circulação diante do conjunto de portas do centro cívico estava ainda mais movimentada do que o estacionamento. Nada menos que 6 caminhões de TV tinham parado ali, e várias equipes técnicas reuniam-se sob uma cobertura triangular de cimento em grupinhos, discutindo como iam cobrir o evento daquela noite. E pela faixa desfraldada na cobertura de cimento, que balançava levemente a brisa, ia ser um acontecimento. O comício já começou. Lia-se em grandes letras tremidas feita com tinta spray. 8 da noite. Venha demonstrar sua solidariedade, expressar sua indignação, consolar suas irmãs. Joe estacionou o Ford, então virou-se para o velho Dor de sobrancelhas erguidas. Dor fez um sinal com a cabeça e Joe olhou para Ralph. Acho que é aqui que você e Lois desembarcam, Ralph. Boa sorte.
Ficaria com vocês se pudesse. Cheguei a pedir, mas ele disse que não estou equipado. Tudo bem, respondeu Ralph. Agradecemos tudo que você tem feito, não é mesmo, Lois? Claro, disse Lois. Ralph levou a mão à maçaneta e tornou a largá-la. Virou-se de frente para Dorrance. Afinal, qual é o caso? Quero dizer, de verdade. Não é salvar as 2.000 e tantas pessoas que Clote e Laqueses disseram que estarão aqui hoje à noite. Disso tenho certeza. Para o tipo de forças eternas a que eles se referiram, 2.000 vidas provavelmente são uma gotinha de óleo na caldeira. Então qual é o caso, Alf? Por que estamos aqui? O sorriso de Dorrance finalmente desaparecera, e com isso ele pareceu mais jovem e estranhamente formidável. Já fez a mesma pergunta a Deus, falou, e não recebeu resposta. Você também não vai receber, mas vou lhe dizer o seguinte. Você se tornou o pivô de grandes acontecimentos e forças gigantescas. A obra do universo superior praticamente parou, enquanto os membros do acaso e do desígnio acompanham interessados seu progresso. Legal, mas continuo sem entender, disse Ralph, demonstrando mais resignação do que raiva. E eu também, mas 2.000 vidas são razão suficiente para mim, disse Lois calma. Nunca poderia conviver com a ideia de que nem ao menos tentem impedir o que está para acontecer. Sonharia o resto da minha vida com o saco mortuário que cobre este prédio. E mesmo que só dormisse 1 hora por noite, ainda sonharia com ele. Ralph pesou o que Lois acabara de dizer e fez um gesto de concordância. Abriu a porta e pôs um pé para fora. É um bom argumento. E Ellen estará presente. Talvez até traga Natalie. Talvez, para vidas curtas michurucas como nós, isso seja suficiente. E talvez, pensou, eu queria uma revanche com o doutor número 3. Ah, Ralph, Caroline lamentou. Clint Eastwood? De novo? Não, não é Clint Eastwood. Nem Sylvester Stallone, nem Arnold Schwarzenegger tampouco. Nem mesmo John Wayne. Ele não era nenhum herói nem astro de cinema. Era simplesmente Ralph Roberts da Avenida Harris. Isto, porém, não tornava o rancor que sentia pelo doutor do bisturi enferrujado menos real. E agora, na fatura daquele rancor, havia muito mais do que um simples cachorro vira-lata e um professor de história aposentado que morara no térreo nos últimos 10 anos. Ralph não conseguia esquecer a sala de high ride e as mulheres encostadas na parede debaixo do pôster de Susan Day. Não era no ventre grávido de Mary Lee que sua mente se fixava, mas nos cabelos de Gretchen Tilbury. Aqueles lindos cabelos louros que foram quase todos queimados pelo tiro de rifle a queima-roupa que lhe tirara a vida. Charlie Pickering puxara o gatilho, e talvez Ed de Pinot tivesse posto a arma em suas mãos, mas era Atropos que ele culpava. Atropos, o ladrão pulador de corda. Atropos, o ladrão de chapéus. Atropos, o ladrão de pentes. Atropos, o ladrão de brincos. Vamos, Lois, disse. Vamos. Mas ela pôs a mão em seu braço e sacudiu a cabeça. Ainda não. Volte aqui e bata a porta. Alf fitou-a atentamente, então atendeu ao pedido. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos e, quando falou, olhou diretamente para o velho Dor. Continuo sem entender por que fomos mandados para High Ride. Eles nunca falaram abertamente o que devíamos fazer, mas sabemos, não sabemos, Ralph, que era isso que esperavam de nós. E quero entender. Se tínhamos que vir para cá, por que tivemos de ir para lá? Quero dizer, salvamos algumas vidas e fico muito feliz, mas acho que Ralph tem razão. Um punhado de vidas não significa muito para o pessoal que está dirigindo esse espetáculo. Fez-se silêncio por um instante e então Dorrance falou. Clote e Laqueses realmente lhe pareceram oniscientes e sábios, Lois? Bem, eles eram inteligentes, mas não creio que fossem gênios. Ela respondeu após um momento de reflexão. No momento, eles se referiram a si mesmos como operários hierarquicamente muito inferiores aos diretores executivos que tomavam as decisões. O velho Dor concordava e sorria. Clote e Laqueses são quase vidas curtas no grande esquema das coisas. Têm medos próprios e bloqueios mentais, e também são capazes de decidir mal. Mas no fim não faz muita diferença, porque também servem ao desígnio e ao catete. Eles eram de opinião que levaríamos a pior se batêssemos de frente com Atropos, não é? Ralph perguntou. Por isso se convenceram de que poderíamos realizar o que queriam usando a porta dos fundos. A porta dos fundos, no caso, era a High Ride. É, disse Dor, é isso. Legal, exclamou Ralph. Adoro um voto de confiança, principalmente quando... Não, interrompeu Dor.
Não é isso. Ralph e Lois trocaram um olhar intrigado. De que é que você está falando? São as duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes é assim que as coisas são na esfera do desígnio. Sabem? Bem, ele suspirou. Detesto todas essas perguntas. Quase nunca respondo perguntas. Não lhes disse isso? Disse. Lois confirmou. Disse. Pois bem, e agora, bingo. Todas essas perguntas, chatas e inúteis. Ralph olhou para Lois e ela retribuiu seu olhar. Nenhum dos dois fez qualquer movimento para se retirar. Dor deu um grande suspiro. Muito bem, mas esta é a última coisa que vou dizer, portanto prestem atenção. Clote e Laquesis podem ter mandado vocês a High-Ride pelas razões erradas, mas o desígnio mandou vocês lá pelas razões certas, e vocês cumpriram sua tarefa. Salvamos as mulheres, Lois disse, mas Dorren se sacudiu a cabeça. Então o que foi que fizemos? Ela quase gritou. O quê? Será que não temos o direito de saber que parte desse maldito desígnio realizamos? Não. Dorren se respondeu. Pelo menos por hora. Por que vão ter que fazer isso outra vez? Isso é coisa de maluco, Ralph disse. Não é não. Dorren se retrucou. Segurava agora o Forlove apertado contra o peito, dobrando-o para diante e para trás, e olhava sério para Ralph. O acaso é que é maluco. O desígnio não. Muito bem, pensou Ralph. Que foi que fizemos em High-Ride além de salvar as pessoas no porão? E John Leidecker, é claro. Acho que Pickery o teria matado como matou Chris Neal se eu não tivesse interferido. Seria alguma coisa relacionada com Leidecker? Ele supunha que era, mas não parecia fazer muito sentido. Dorrance, será que não podia nos dar mais alguma informação? Quero dizer, não, respondeu o velho Doss sem rispidez. Chega de perguntas, não temos mais tempo. Faremos uma boa refeição juntos quando tudo isso terminar. Isto é, se ainda estivermos por aqui. Você realmente sabe animar um cara, Dor. Ralph abriu a porta. Lois fez o mesmo e os dois começaram a descer para o estacionamento. Ele se curvou e olhou para Joey Weiser. Mais alguma coisa? Alguma coisa de que se lembre? Não, acho que não. Dor se curvou para a frente e cochichou em seu ouvido. Joey escutou franzindo a testa. Então, Ralph perguntou quando Dorrance se recostou. Que foi que ele disse? Ele disse para não se esquecer do meu pente, falou Joey. Não tenho a mínima ideia do que está falando, mas isso não é novidade. Tudo bem, Ralph respondeu com um sorrisinho. É uma das poucas coisas que eu realmente entendi. Vamos, Lois, vamos dar uma espiada no pessoal, circular um pouco. 4. A meio caminho do estacionamento, Lois lhe deu uma cotovelada tão forte nas costelas que Ralph cambaleou. Olhe, ela sussurrou. Bem ali. Aquela não é a Connie Chang? Ralph olhou. Era. A mulher de casaco bege parada entre os dois técnicos com o logotipo da CBS nos blusões era quase com certeza Connie Chang. Admirara seu rosto bonito e inteligente e seu sorriso simpático durante muitos jantares para ter muita dúvida. Se não é ela, é uma irmã gêmea, respondeu. Lois parecia ter esquecido tudo sobre o velho Dó, High-Ride e os doutorizinhos carecas. Naquele momento era mais uma vez a mulher que Bill McGovern gostava de chamar de Nossa Lois. Essa não. O que é que ela está fazendo aqui? Bem, Ralph começou e então cobriu a boca para esconder um bocejo de destroncar o queixo. Acho que agora o que acontece em Derry é notícia de interesse nacional. Ela deve estar aqui para fazer uma tomada ao vivo no Centro Cívico para o noticiário da noite. Em todo caso, repentinamente, sem o menor aviso, as auras refluíram. Ralph perdeu o fôlego. Cristo do céu! Lois, você está vendo isso? Mas ele achava que não. Se estivesse, Connie Chang não teria sequer merecido uma menção honrosa no programa de atenções de Lois. Era terrível demais e pela primeira vez Ralph compreendeu totalmente que mesmo o mundo luminoso das auras tinha o seu lado escuro, que faria uma pessoa comum cair de joelhos e agradecer a Deus por ter uma percepção reduzida. E isso sem ter subido de nível, pensou. Pelo menos acho que não. Estou apenas dando uma olhada no mundo lá fora, como um homem que espia pela janela. Não faço realmente parte dele. Nem tampouco queria. Só olhar para uma coisa dessas era quase suficiente para uma pessoa desejar ser cega. Lois franzia a testa para ele. O quê? As cores? Não. Devo tentar vê-las?
Há algum problema com elas? Ele tentou responder, mas não conseguiu. Um instante depois, sentiu a mão de Lois aplicar em seu braço um doloroso beliscão acima do cotovelo e viu que não era necessário qualquer explicação. Para melhor ou para pior, Lois agora estava vendo com os próprios olhos. Nossa! Ela gemia numa vozinha engasgada que beirava as lágrimas. Nossa! Nossa, puxa vida! Do telhado do hospital de Derry, a aura sobre o centro cívico parecera um vasto e frouxo guarda-chuva. O logotipo da companhia de seguros Travelers pintado de preto com giz de cera infantil talvez. Parados ali no estacionamento, era como se estivessem dentro de um enorme mosquiteiro indescritivelmente nojento. Tão velho e mal cuidado que o filó fora obstruído com mofo preto esverdeado. O radioso sol de outubro transformava-se, reduzida a um turvo círculo de prata oxidada. O dia ganhava um ar sombrio, enevoado, que fez Ralph pensar em imagens da Londres no fim do século XIX. Não estavam simplesmente olhando para o saco mortuário do centro cívico, não mais. Estavam enterrados vivos dentro dele. Ralph sentia-o impor-se vorazmente, tentando engolfá-lo com sentimentos de perda, desespero e tristeza. Por que se incomodar? Perguntou a si mesmo, observando apático o forte de Joey Weiser retornar a Main Street com o velho Dó sentado no banco traseiro. Quero dizer, no duro, de que adianta? Não podemos alterar nada. Não há a menor possibilidade. Talvez tenhamos feito alguma coisa em High Ryde, mas a diferença entre o que ocorreu lá e o que está acontecendo aqui é a mesma entre uma manchinha e um buraco negro. Se tentarmos nos intrometer nessa história, vamos ser esmagados. Ele ouviu soluços ao seu lado e se deu conta de que Lois chorava. Reunindo sua energia diminuída, ele a abraçou pelos ombros. Aguente firme, Lois, disse. Podemos enfrentar esse desafio. Mas tinha suas dúvidas. Estamos respirando esse ar, ela choramingou. É como se estivéssemos chupando a morte. Ah, Ralph, vamos embora daqui. Por favor, vamos embora daqui. A ideia lhe parecia tão boa quanto a da água devia parecer a um homem que estivesse morrendo de sede no deserto. Mas ele balançou a cabeça. 2.000 pessoas vão morrer aqui hoje à noite, se não fizermos alguma coisa. Estou bastante confuso quanto ao resto dessa história, mas pelo menos isso consegui entender sem nenhum problema. Está bem, ela sussurrou. Então continue me abraçando assim, para eu não rachar a cabeça no chão se desmaiar. Era irônico, pensou Ralph. Eles agora tinham rostos e corpos de pessoas entrando numa meia-idade vigorosa, mas se arrastaram pelo estacionamento como um casal de velhotes, cujos músculos tivessem virado barbantes e cujos ossos tivessem virado vidro. Ele ouvia a respiração de Lois, rápida e ofegante, como a respiração de uma mulher que tivesse acabado de sofrer um grave ferimento. Levo você de volta se quiser, ofereceu-se Ralph, e estava sendo sincero. Levaria Lois de volta ao estacionamento. Ele a levaria até o banco laranja do ponto de ônibus que se via dali. E quando o ônibus chegasse, embarcar e voltar à Avenida Harry seria a coisa mais simples do mundo. Ele sentia a aura assassina que cercava o lugar comprimi-lo. Tentar sufocá-lo como um plástico de tinturaria e lembrou-se de uma coisa que McGovin dissera sobre o efizema de Maylocker. Era uma doença que ocorria o tempo todo. E agora ele achava que fazia uma boa ideia do que Maylocker sentira nos últimos anos. Não fazia diferença a força com que inspirava o ar negro ou a profundidade com que o tragava. O ar não satisfazia. Seu coração e sua cabeça palpitavam, produzindo a sensação de que estava sofrendo a pior ressaca da vida. Ia abrindo a boca para repetir que levaria a luz de volta quando ela rompeu o silêncio. Acho que posso aguentar, mas espero que não seja por muito tempo. Ralph, como é que podemos sentir uma coisa tão ruim, com tanta intensidade, sem nem ao menos vermos as cores? E por que eles não? Ela apontou para o pessoal da imprensa circulando no centro cívico. Será que nós, vidas curtas, somos tão insensíveis? Detestaria que fôssemos. Ele balançou a cabeça, indicando que não sabia, mas achou que talvez as novas equipes, os técnicos de vídeo e os seguranças que se agrupavam junto às portas e sob a faixa pintada com spray que pendia da cobertura de cimento sentisse alguma coisa. Observou muitas mãos segurando copos descartáveis de café, mas não via ninguém bebendo. Havia uma caixa de rosquinhas sobre o capô de uma caminhonete,
mas a única de que alguém se servira encontrava-se abandonada sobre um guardanapo após uma única mordida. Ralph correu os olhos por 2 dezenas de rostos sem ver um único sorriso. Os jornalistas faziam seu trabalho, procuravam ângulos para filmar, marcavam os pontos onde as cabeças falantes dariam entrevistas, estendendo os cabos protegidos por tubos sobre o cimento, mas faziam isso sem a animação que Ralph imaginava que acompanharia uma reportagem com a envergadura que esta assumira. Connie Chung saiu de uma cobertura com um simpático câmera barbudo. Michael Rosenberg informava o crachá no blusão da CBS, e então ergueu as mãos pequenas num gesto de enquadramento, mostrando-lhe como queria que filmasse a faixa pendurada ali. Rosenberg assentia. O rosto de Chung estava pálido e grave. Num dado momento da conversa com o câmera barbudo, Ralph a viu parar e levar a mão insegura à fronte, como se tivesse perdido o fio do pensamento ou talvez se sentisse tonta. Parecia haver uma semelhança subjacente em todas as expressões que Ralph via, um acorde comum, e ele achou que sabia o que era. Todos estavam sofrendo daquilo que na sua infância chamavam de melancolia, e melancolia era apenas uma palavra difícil para depressão. Ralph lembrou-se das vezes na vida em que atingira o equivalente emocional de uma corrente fria ao nadar, ou de uma turbulência de ar claro ao voar. A pessoa ia atravessando o dia, às vezes sentindo-se ótima, outras apenas razoável, mas tocando para a frente e dando conta de suas tarefas. E então, sem nenhuma razão palpável, a pessoa se incendiava e despencava do céu. Uma sensação de para que tudo isso droga a invadia, independentemente de qualquer ocorrência real naquele momento, mas mesmo assim, incrivelmente forte. E a pessoa tinha vontade de voltar correndo para a cama e esconder a cabeça debaixo das cobertas. Talvez seja isso que provoca tais sentimentos, ele pensou. Talvez seja topar com uma coisa dessas. A iminência de muitas mortes ou de luto, aberta como um todo de banquete feito de teias e lágrimas em vez de lona e corda. Não o vemos, não no nosso nível vida curta, mas o sentimos. Ah, isso sentimos. E agora? E agora a sensação tentava lhe sugar a vida. Talvez eles não fossem vampiros, como ambos recearam, mas essa coisa era. O saco mortuário tinha uma vida viscosa, semissensível e os deixaria secos se pudesse, se eles permitissem. Lois esbarrou em Ralph, que fez o possível para impedir que os dois se estatelassem no chão. Então ela ergueu a cabeça, lentamente, como se seus cabelos estivessem bebidos em cimento, levou a mão em concha à boca e inspirou com força. Ao mesmo tempo, oscilou ligeiramente. Em outras circunstâncias, Ralph teria desprezado a oscilação como uma ilusão visual, mas não agora. Ela subira de nível, só um tantinho, o suficiente para se alimentar. Ralph não vira Lois mergulhar na aura da garçonete, mas desta vez tudo estava acontecendo diante de seus olhos. As auras dos jornalistas lembravam pequenas lanternas vivamente coloridas, brilhando indômitas numa enorme caverna escura. Agora um fino raio de luz violeta partiu de um deles. Na realidade, de Michael Rosenberg, o câmera barbudo de Connie Chung. Dividiu-se ao meio a um dedo do rosto de Lois. O raio superior tornou a dividir-se em 2 e penetrou suavemente pelas narinas. O inferior entrou na boca pelos lábios entreabertos. Ralph viu luzir fracamente por dentro das faces de Lois como a luz de vela em uma abóbora de Halloween. Ela afrouxou a mão que o segurava e, de repente, o peso de seu corpo contra o dele desapareceu. Um momento depois, o raio de luz violeta desapareceu. Ela virou o rosto para Ralph. A cor, não muita, mas alguma, voltava ao seu rosto acinzentado. Assim está melhor, muito melhor. Agora você, Ralph. Ele relutou, continuava a achar que era furto, mas tinha que fazê-lo se não quisesse simplesmente desmontar ali. Podia quase sentir o resto da energia que pedira emprestada ao Nirvana Boy esvair-se pelos poros. Fechou a mão em torno da boca como fizera no estacionamento do Duck Donuts aquela manhã e virou-se ligeiramente para a esquerda, procurando um alvo. Connie Chung recuara vários passos e se achava mais próximo deles. Continuava com os olhos fixos na faixa pendurada na cobertura, conversando com Rosenberg, que não parecia nada pior em consequência do empréstimo que Lois fizera, sobre a tomada. Sem perder tempo, Ralph inalou com força pelo canudo formado por seus dedos. A aura de Chung era do mesmo marfim bonito de vestido de noiva que envolvia Ellen e Nete no dia em que vieram ao seu apartamento com Gretchen Tilbury. Em vez de um raio de luz,
Uma espécie de fita longa e reta projetou-se da aura de Chang. Ralph sentiu a energia invadi-lo quase imediatamente e baniu o cansaço doloroso de suas juntas e músculos. Voltou a pensar claramente, como se tivessem acabado de lavar uma grande camada de lama de seu cérebro. Connie Chang parou de falar, olhou para o céu um instante e então retomou a conversa com o câmera. Ralph olhou ao redor e viu Lois observando-o ansiosa. Melhorou? Ela sussurrou. De um modo geral, sim, mas ainda me sinto fechado num saco mortuário. Acho, começou Lois, quando seus olhos se fixaram em alguma coisa à esquerda das portas de entrada do centro cívico. Ela gritou e se encolheu contra Ralph, os olhos tão arregalados que pareciam que iam saltar das órbitas. Ele acompanhou seu olhar e sentiu a respiração prender na garganta. Os arquitetos tinham procurado suavizar as fachadas laterais do prédio feitas de tijolos aparentes, plantando folhagens a toda a volta. Estas ou tinham recebido pouco trato ou as tinham intencionalmente deixado crescer, até se entrelaçarem e ameaçarem tampar completamente a estreita faixa de grama que as separava da calçadinha de concreto ao longo do caminho para os carros. Enormes insetos, que lembravam trilobites pré-históricos, entravam e saíam por entre as plantas em grande quantidade, trepando uns sobre os outros, batendo as cabeças, por vezes levantando-se nas patas traseiras e golpeando-se mutuamente com as dianteiras, como veados trançando os chifres durante a temporada de acasalamento. Não eram transparentes, como o pássaro na antena parabólica, mas possuíam igualmente um ar fantasmagórico e irreal. Suas auras piscavam febrilmente e descerebradamente, supôs Ralph, percorrendo todo o espectro de cores. Eles eram tão luminosos, mas ao mesmo tempo tão etéreos, que era quase possível pensar nos insetos como estranhos bichos relâmpago. Só que não é o que eles são. Você sabe o que eles são. Ei! Era Rosenberg, o câmera de Chang que eu chamava, mas a maioria das pessoas diante do prédio estava olhando para os dois. Ela está bem, companheiro? Está, respondeu Ralph. Ainda trazia a mão enroscada em torno da boca e baixou-a depressa, sentindo-se meio idiota. Foi só que ela... Vi um camundongo, Lois falou, dando um sorriso débil e radioso. Um sorriso bem nossa Lois, se é que Ralph já vira um. Teve muito orgulho dela. Ela apontou para as folhagens à esquerda da porta com um dedo quase firme. Entrou por ali. Puxa, era bem gordinho. Você viu, Norton? Não, Alice. É só ficar por aqui, disse Michael Rosenberg, que a senhora vai ver todo tipo de fauna hoje à noite. Ouviram-se risos desencontrados, quase forçados, e todos retomaram suas tarefas. Puxa vida, Ralph, cochichou Lois. Aquelas coisas... Ele segurou sua mão e apertou-a. Firme, Lois. Eles sabem, não é? É por isso que estão aqui. São como urubus. Ralph confirmou. Enquanto espiava, diversos insetos saíram do alto das plantas e começaram a extravasar erraticamente parede acima. Moviam-se como um lento aturdimento, como moscas contra uma vidraça em novembro, e deixavam rastros viscosos e coloridos ao caminharem. Esses esmaeciam e sumiam em seguida. Outros insetos saíam por baixo das folhagens e invadiam a estreita faixa de grama. Um dos comentaristas locais começou a andar na direção da área infestada, e quando virou a cabeça, Ralph viu que era John Kirkland. Conversava com uma mulher bonitona, vestida com um desses trajes de negócio de executiva que Ralph achava, em circunstâncias normais pelo menos, extremamente sexy. Calculou que fosse a produtora de Kirkland e imaginou se a aura de Lisette Benson ficaria verde quando a mulher se aproximasse. Eles estão indo na direção dos insetos. Lois sussurrou transtornada. Temos que impedi-los, Ralph. Simplesmente precisamos. Não vamos fazer merda nenhuma. Mas, Lois, não podemos começar a delirar a respeito de insetos que mais ninguém vê. Vamos acabar no hospício se agirmos assim. Além do mais, os insetos não existem para eles. Parou e acrescentou. Espero que não. Os dois observaram Kirkland e a colega bonitona caminharem pelo gramado e entrar em um bolo de trilobites que se contorciam e rastejavam. Uma espécime subiu pelo mocassim reluzente de Kirkland, aguardou o rapaz parar de andar um segundo, então trepou pela perna de sua calça. Não ligo a mínima para Susan Day. Não sou contra nem a favor. Kirkland ia dizendo. A notícia aqui não é ela, é a Woman Care. Criancinhas chorosas usando braçadeiras de luto.
Cuidado, John, a mulher disse secamente. Está deixando sua sensibilidade transparecer. Estou? Merda. Um inseto na perna de sua calça pareceu tomar o rumo da virilha. Ocorreu a Ralph que se Kirkland adquirisse subitamente o poder de ver o que dentro de instantes estaria rastejando pelo seu saco, ele provavelmente piraria. Tudo bem, mas não se esqueça de falar com as mulheres que dirigem um grupo de pressão local. A produtora recomendava. Agora que a Tiberi morreu, as que interessam são Maggie Petrovsky, Barbara Richards e a doutora Roberta Harper. Harper é quem vai apresentar a grande feiticeira hoje à noite, acho. A mulher deu um passo para fora do caminho e o seu salto alto espetou um inseto colorido e pesadão. Um arco-íris de vísceras espirrou dele e uma substância branca e cerosa que lembrava purê de batatas azedo. Ralph imaginou que a substância branca devia ser as ovas. Lois apertou o rosto contra seu braço. E fique atento para uma mulher chamada Ellen de Pinot. Continuou a produtora, se aproximando mais um passo do prédio. O inseto grudado em seu salto se sacudia e contorcia enquanto ela andava. De Pinot. Kirkland repetiu. Bateu com os nós dos dedos na testa. Tem um alarme tocando bem aqui dentro. Que nada. É só o ruído de sua última célula cerebral girando. Falou a produtora. Ela é a mulher de Ed de Pinot. Estão separados. Se você quiser lágrimas, é com ela mesma. Ela e Tiberi eram muito amigas. Talvez mais do que amigas, se é que entende o que eu quero dizer. Kirkland deu um sorriso maldoso. Uma expressão tão alheia à sua máscara televisiva que Ralph se sentiu ligeiramente confuso. Entre mentes, um dos insetos coloridos conseguira chegar ao bico do sapato da mulher e subia penosamente por sua perna. Em impotente fascinação, Ralph observou-o desaparecer sob a bainha da saia. Acompanhar o calombinho móvel subir pela perna dela era o mesmo que ver um gatinho andando debaixo de uma toalha de banho. E tal como antes, pareceu que a colega de Kirkland sentiu alguma coisa, pois enquanto discutia com ele as entrevistas a serem feitas durante o discurso de Day, ela baixou a mão e distraidamente coçou o calombinho, que por essa altura percorrera todo o caminho até o seu quadril direito. Ralph não ouviu o barulhinho seco que a coisa frágil e flácida fez ao espocar, mas pôde imaginá-lo. Aparentemente não foi capaz de refrear a imaginação, e visualizou as entranhas do bicho escorrerem como pus pela perna vestida de nylon. Permaneceria ali até o banho da noite, invisível, despercebido, insuspeitado. Agora os dois começaram a discutir a melhor maneira de cobrirem a manifestação provida daquela tarde, isto é, presumindo que fosse realmente se realizar. A mulher era de opinião que nem mesmo os amigos da vida seriam suficientemente idiotas de aparecer no centro cívico depois do que acontecera em High Ride. Kirkland respondeu que era impossível subestimar a idiotice dos fanáticos. Gente que era capaz de usar tanto poliéster em público era sem dúvida uma força a ser respeitada. Durante todo o tempo em que conversavam, trocavam piadinhas, ideias e fofocas, mas insetos multicoloridos e inchados enxameavam por suas pernas e troncos. Um pioneiro chegara até a gravata vermelha de Kirkland e aparentemente rumava para seu rosto. Um movimento à direita atraiu o olhar de Ralph. Virou-se para as portas em tempo de ver um técnico cutucando um colega e apontando para ele e Lois. Ralph subitamente percebeu claramente o que eles estranhavam. Duas pessoas sem razão aparente para estarem ali, não usavam braçadeira de luto e obviamente não pertenciam à mídia, parados a uma extremidade do estacionamento. A mulher, que já gritara uma vez, tinha o rosto escondido no braço do homem. E o homem em questão estava boquiaberto como um tolo, não se sabia com o quê. Ralph falou baixinho pelo canto da boca, como um prisioneiro discutindo a fuga num velho épico da Warner Bros. Levante a cabeça. Estamos atraindo mais atenção do que deveríamos. Por um instante, não acreditou que ela pudesse realmente atender ao seu pedido. Então Lois se controlou e levantou a cabeça. Olhou para os arbustos plantados ao longo das paredes pela última vez, uma olhadela involuntária e horrorizada, e voltou sua atenção resolutamente para Ralph e somente para Ralph. Você está vendo algum sinal de Atropos, Ralph? É por isso que estamos aqui, não é? Para descobrir o rastro dele? Talvez, quem sabe. Ainda nem olhei para lhe dizer a verdade. Coisas demais acontecendo. Acho que devíamos chegar mais perto do prédio. Não que quisesse fazer isso, mas lhe parecia muito importante fazer alguma coisa. Sentiu o saco mortuário à volta deles. Uma presença sinistra e sufocante que passivamente se opunha a qualquer movimento. Era contra essa força que precisavam lutar. Muito bem.
disse Lois. Vou pedir o autógrafo de Connie Chang. E vou fazer isso entre risadinhas feito uma boba. Dá para você aguentar? Dá. Ótimo. Porque isso significa que se estiverem olhando para alguém, estarão olhando para mim. Parece uma boa ideia. Ralph deu uma última espiada em Joe Kirkland e na produtora. Discutiam agora que tipo de acontecimento poderia ganhar espaço ao vivo no noticiário noturno da rede, totalmente alheios aos trilobites pesadões que rastejavam pelos seus rostos. Naquele instante, um deles contorcia-se lentamente para dentro da boca de John Kirkland. Ralph desviou depressa os olhos e deixou Lois puxá-la até o lugar onde a Sra. Chunk parara com Rosenberg, o câmera barbudo. Ele viu os dois observarem Lois, depois se entreolharem. O olhar que trocaram revelava uma parte de riso e 3 partes de resignação. Lá vem um deles. E então Lois deu um apertãozinho na mão dele que dizia: Não se importe comigo, Ralph. Você cuida dos seus afazeres e eu dos meus. Desculpe, mas a senhora não é Connie Chang? Lois perguntou naquele seu tom exuberante tipo, mas não é mesmo o maior barato? Vi a senhora ali na hora perguntei a Norton. Aquela não é a colega de Dan Rather? Ou estou variando? E então? Sou Connie Chang e tenho muito prazer em conhecê-la, mas estou me preparando para o noticiário de hoje à noite. Por isso, se a senhora me der licença... Ah, é claro, nem sonharia em importunar a senhora. Só queria o seu autógrafo. Só um rabisquinho rápido, porque sou sua fã número 1, pelo menos no Maine. A senhora Chang olhou para Rosenberg. Eles já sacaram uma caneta para lhe oferecer. Como um bom instrumentador que já tem na mão o instrumento de que o cirurgião vai precisar antes mesmo que ele o peça. Ralph voltou sua atenção para a área diante do centro cívico e aumentou um tantinho sua percepção. O que viu diante das portas foi uma substância escura e semi-transparente que a princípio o intrigou. Tinha os 2 dedos de espessura e lembrava muito uma formação geológica. Não podia ser, porém, podia? Se o que ele estava contemplando fosse real, da maneira como os objetos são reais no mundo dos vidas curtas, pelo menos, a coisa teria impedido as portas de se abrirem, o que não acontecia. Enquanto Ralph observava, 2 técnicos de TV passaram com a coisa até os tornozelos como se ela não tivesse mais concretude do que uma névoa junto ao chão. Ralph se lembrou das pegadas de aura que as pessoas deixavam ao passar, aquelas que lembravam as lições de dança de Arthur Murray, e de repente achou que compreendia. Os rastros se dissolviam no ar como fumaça de cigarro. Só que a fumaça de cigarro realmente não desaparecia. Deixava um resíduo nas paredes, nas janelas e nos pulmões. Aparentemente, as auras humanas deixavam um resíduo próprio. Provavelmente não o suficiente para ser observável quando as cores desbotassem, ao menos em se tratando de uma só pessoa. Mas este era o maior local de reuniões públicas na 4ª maior cidade do Maine. Ralph pensou em todas as pessoas que teriam entrado e saído por essas portas, todos os banquetes, convenções, espetáculos a preços populares, concertos, torneios de basquetebol, e entendeu aquele depósito semi-transparente. Era o equivalente da leve depressão que por vezes se observava no meio dos degraus muito usados. Não se preocupe com isso agora, amor. Cuide do seu trabalho. Ali perto, Connie Chang rabiscava seu nome no verso da conta de eletricidade de Lois do mês de setembro. Ralph olhou para aquele resíduo no piso de cimento diante das portas, procurando vestígio de Atropos. Algo mais perceptível como um cheiro do que como imagem. Um aroma carnoso e desagradável que lembrasse o beco dos fundos do açougue do Sr. Hurston quando Ralph era criança. Muito obrigada, Lois borbulhava. Bem que disse a Norton. Ela é igualzinha à imagem que aparece na televisão. Igualzinha a uma boneca chinesa. Foram exatamente as minhas palavras. Foi um prazer. Chang respondeu. Mas realmente tenho que voltar ao meu trabalho. Claro que sim. Por favor, dê um abraço no Dan Rather por mim, sim? Diga que estou mandando uma força. Pode ficar tranquila. Chang sorria e assinava com a cabeça ao devolver a caneta a Rosenberg. Agora, se a senhora me der licença... Se está presente, deve estar num nível mais elevado que eu, pensou Ralph. Vou ter que subir mais um pouquinho. Sim, mas teria que agir com cautela. E não somente porque o tempo se tornara uma mercadoria extremamente valiosa. O fato é que, se subisse demais, desapareceria do mundo dos vidas curtas. E esse tipo de ocorrência poderia até distrair o pessoal da imprensa da iminente manifestação pró-vida, pelo menos por algum tempo.
Ralph concentrou-se, mas quando o espasmo indolor ocorreu em sua cabeça, desta vez não se manifestou como uma piscadela, mas como um suave pestanejar. A cor floresceu silenciosamente no mundo. Todas as coisas ganharam destaque com radiosidade exclamativa. Contudo, a cor mais forte, o acorde opressivo, era o negro do saco mortuário, a negação de todas as outras. A depressão e aquela sensação de fraqueza debilmente engolfou-o de novo, penetrando em seu coração como as unhas de um martelo. Compreendeu que, se tinha alguma coisa a fazer ali, era melhor fazê-la depressa e voltar correndo para o nível dos vidas curtas, antes que fosse totalmente despojado de sua força vital. Tornou a olhar na direção das portas. Por um momento, continuou sem notar nada, exceto as auras desbotadas dos vidas curtas como ele próprio. E então o que ele procurava repentinamente tornou-se claro, visível como uma mensagem escrita com suco de limão quando exposta à luz de uma vela. Esperara alguma coisa que tivesse o aspecto e o cheiro das tripas podres nos latões de lixo no fundo do açougue do Sr. Rostam. Mas a realidade foi ainda pior, possivelmente porque o pegou de surpresa. Havia leques de uma substância sangrenta e mucosa nas portas, marcas que Atropos fizera com seus dedos inquietos talvez, e uma nojenta poça da mesma gosma que se afundava nos resíduos endurecidos diante das portas. Havia algo tão terrível nesse muco, tão estranho, que fazia os insetos coloridos parecerem, em comparação, quase normais. Era como uma poça de vômito deixada por um cão acometido de alguma espécie nova e perigosa de raiva. Partia da poça uma trilha da substância, a princípio em coágulos e salpicos quase secos, depois em respingos menores como os de tinta derramada. Mas é claro, pensou Ralph, é por isso que tínhamos que vir aqui. O sacaninha não consegue ficar longe deste lugar. É como a cocaína para um viciado. Podia imaginar Atropos parado bem ali onde ele, Ralph, se achava agora, olhando, sorrindo, depois avançando e apoiando as mãos nas portas, acariciando-as, criando aquelas marcas sujas e transparentes. Podia imaginar Atropos extraindo força e energia do próprio negrume que estava roubando a Ralph sua vitalidade. Ele tem outros lugares para ir e outras coisas para fazer, naturalmente. Cada dia é sem dúvida um dia atarefado quando se trata de um psicótico sobrenatural como ele. Mas deve ser duro para ele se manter muito tempo afastado deste lugar, por mais ocupado que esteja. E qual é a sensação que o lugar lhe traz? A de uma trepada rapidinha numa tarde de verão. É isso aí. Lois puxou pelas costas da manga e ele se virou. Ela continuava a sorrir, mas a intensidade febril dos olhos fazia a expressão de seus lábios parecerem suspeitamente com um grito. Atrás dela, Connie Chang e Rosenberg caminhavam de volta ao prédio. Você tem que me tirar daqui, Lois sussurrou. Não aguento mais. Tenho a sensação de que estou enlouquecendo. Tudo bem, não tem problema. Não consigo ouvi-lo, Ralph, e acho que estou vendo o sol brilhar através do seu corpo. Nossa, e estou mesmo. Ah, espere. Ele se concentrou e sentiu o mundo deslizar ligeiramente ao seu redor. As cores desbotaram. A aura de luz reintegrou-se à sua pele. Melhor? Bem, pelo menos mais sólido. Ele deu um breve sorriso. Ótimo, vamos. Ralph tomou-a pelo cotovelo e começou a conduzi-la de volta ao ponto onde Joe Wise os deixara. Era a mesma direção dos salpicos sangrentos. Você encontrou o que estava procurando? Encontrei. Ela se animou na mesma hora. Que ótimo. Vi você subir, sabe? Foi muito estranho. Você parecia estar se transformando numa fotografia em sépia. E depois, achei que estava vendo o sol atravessar o seu corpo. Que coisa mais esquisita. Ela o encarou com severidade. Ruim, não é? Não, não foi bem ruim, só esquisito. Agora aqueles insetos eram péssimos. Ai, sei o que quer dizer, mas acho que ficaram todos lá. Talvez, mas é longa caminhada para sair da floresta, não é? É, uma longa caminhada até o paraíso, diria Caroline. Fique perto de mim, Ralph Roberts, e não se perca. Ralph Roberts? Nunca ouvi falar. Meu nome é Norton. E isso, ele se alegrou de ver, fez Lois rir.